por poder estar aqui neste lugar mais uma vez. Ó Deus, é tão bom poder chegar aqui, Senhor. Aqui onde são a reunião dos teus filhos em torno da tua palavra, Senhor. Ó Deus, em busca de um melhoramento, Pai. Ó Deus, em busca, Senhor, daquilo que precisamos, ó Deus, para, Senhor, nos preparar para o arrebatamento, Senhor. Esse, Senhor, é o nosso objetivo de entrar por entre essas portas, Pai. Como nós aprendemos hoje de manhã, Senhor, cada ensinamento que nós recebemos aqui, isso nos traz libertação, Senhor. Isso nos dá, ó Deus, faz com que nós subimos um degrau a mais, Senhor. Por isso que sabemos o valor de cada reunião, Pai. E te pedimos, meu Deus, mais uma vez, venha nos abençoar essa tarde com a tua palavra. Estamos aqui como menino, como uma criança, Senhor, inclinado a ti para aprender do Senhor. Senhor, mas te pedimos também que o Senhor nos ajude a praticá-lo, Senhor. Que nós sabemos que os resultados vêm, Senhor. É o quanto nós praticamos aqueles conselhos que o Senhor nos dá, Pai. Ó Deus, reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, Pai. Por isso, Deus, te pedimos que a atmosfera do céu seja derramada nesta tarde, nesta noite. Ó Deus, para sairmos daqui, Senhor, rejubilando como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Te pedimos isso, Senhor, com humildade. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e cremos que o Senhor nos ajudará, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ih, tá fraquinho, olha, nós somos uma igreja viva, né, irmã Cássia? Somos uma igreja viva, um conjunto vivo, irmãos vivos que servimos um Deus? Um Deus? Então vamos dar uma boa tarde mais calorosa, vamos lá. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Olha, Deus gosta dessa forma. Deus gosta de ver vida, vigor na sua igreja, né? Deus gosta de ver isso na sua igreja. E é para isso que nós estamos, cada reunião é para receber vida, vida eterna, vida com abundância, né? Como nós ouvimos esta manhã, né? Foi tão bom a escola dominical, não foi? Foi tão maravilhoso, né, meu Eliseu? A escola dominical foi tão boa, né? A gente sai daqui crescendo, grande espiritualmente, né, irmão? Isso faz com que nós subamos os degraus. E me veio aqui, olha só o que eu notei aqui, no período da escola dominical, olha. Lar controlado por Deus se torna um Éden. Olha que coisa boa, né, irmão Sandro? Lar controlado por Deus é gostoso, né? Lugar de prazer, Éden é lugar de prazer, Éden é lugar de gozo. E nós devemos buscar, eu creio que cada um de nós, vocês também, como eu, estou da mesma condição, nós viemos aqui para buscar isso, para buscar que Deus venha ter domínio, controle de nossas vidas, nosso trabalho, aonde quer que nós andamos. E se Deus tem controle, aonde nós andamos, aquele lugar ali se torna um? Aquele lugar se torna um? Éden, lugar de prazer. Falar em lugar de prazer, vamos louvar a Deus agora, né, irmão Eliseu? Vamos louvar a Deus com nosso irmão Eliseu, com prazer, com a alma cheia de gratidão, cheia de gozo. Vamos lá, irmão Eliseu, vamos cantar. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 1 do Inário, Palavras Verdadeiras. Vamos cantar, bastante alegria. Isso, você quer bater palma? Vamos lá. Vamos cantar. Palavras verdadeiras,
224, firme nas promessas. Vamos estar firme. Vamos cantar aqui. De palmas. Firme nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. De palma para Jesus Cristo. Amém. Ele merece, não é verdade? Ele merece. Olha, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos entrar agora no nosso assunto. Deus hoje falou muito no tema agora de manhã do que nós ia falar essa tarde. Julgamento. Vamos falar sobre julgamento. O cristão deve julgar? E o que o cristão deve julgar? Vamos lá em São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. É a escritura oficial que nós vamos usar para o nosso tema de hoje. São Mateus, capítulo 7, no seu versículo 1 e 2. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Está vendo aí? Podemos sentar? Então aqui Jesus Cristo nos dá um conselho. Jesus Cristo nos dá um conselho que não devemos julgar, né? E hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de julgamentos.
E hoje nós ouvimos nosso pastor, Deus através dele, falando aqui sobre isso, sobre de que forma nós julgamos a terra. Nós julgamos, a moça lá na escola julga as outras com conduta. Mas temos algo aqui no começo. Põe para nós aí, meus irmãos aí do estúdio. Primeiro slide. O cristão deve julgar? É uma pergunta. Hein? O cristão deve julgar, irmão Luiz? O cristão deve julgar? O cristão, nós vamos julgar o mundo, né? Mas é como está escrito, temos que saber como julgar. Essa escritura que lemos, Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Não devemos fazer um julgamento de ninguém a respeito de uma pessoa, porque aquela pessoa errou, né? A gente já sai julgando. Aquela pessoa amanhã pode arrepender e ter vida eterna. E às vezes aquele que se julga tão bom, às vezes pode cair lá embaixo e perder-se, né? Então não devemos julgar aquilo que nós não conhecemos, né? Então só Deus tem esse direito. Verdade, irmão Luiz. Então vamos começar aí. O que é julgamento? Vamos lá, o terceiro slide. O que é julgamento? Ato pelo qual a autoridade judicante, que no caso é o juiz, após examinar os autos do processo, preste bem atenção, e formar sobre ele um juízo de forma imparcial, expõe e justifica sua decisão baseado nas leis para a solução do conflito. Então, desse conceito, a gente já pode tirar uma conclusão importante. O juiz não age por conta própria. O próprio juiz que está ali não age por conta própria. Quando julga, é com a autoridade da? É com a autoridade da? É com a autoridade da lei. Então nós vemos ali, nenhum juiz sai sentenciando ninguém ali, sem isso, sem essa autoridade da lei. Então nós podemos ter um conceito, já que tem que ter ali, tudo que for feito ali, tem que ser baseado dentro desta lei. Os julgamentos, vamos lá, 3 tipos de julgamento. Próximo slide aí, meus irmãos. Olha lá, o julgamento deve ser bom ou mal? 3 tipos de julgamento. Olha lá, para julgar, para fazer a distinção do que é certo e do que é errado. Olha, esse é um tipo de julgamento. Vamos aqui, eu quero um comentário aqui, nós vamos trabalhar junto aqui. Vamos aqui, irmão Regimilton. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas, Regimilton, fala um pouquinho, antes de nós trazer, julgar para fazer distinção do que é certo e do que é errado. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Esta é uma forma de julgamento correto, né? Porque aí nós não estamos julgando alguém, mas a nós mesmos, né? As nossas ações e que atitude nós devemos tomar diante de certos acontecimentos, certos ambientes. É correto eu ir ali naquele ambiente? É correto eu estar naquele ambiente, eu frequentar aquele ambiente como cristão? Porque muitas vezes, principalmente os jovens, que ainda não têm certa maturidade, e o mundo convida muitos jovens para isto, principalmente por causa das amizades na escola. Não, mas não tem problema você ir ali, é só um barzinho. Não, mas você não precisa tomar uma cerveja, você toma um refrigerante. Mas e o ambiente que você está? Aquele ambiente é próprio para um cristão estar ali? Então, este é um julgamento que cabe a cada um de nós fazermos antes de tomarmos certas atitudes, porque aquilo pode nos custar um preço muito alto depois. Às vezes pode custar um caminho ou uma tomada de decisão que nós vamos ter que tomar, carregar um resultado ruim o resto das nossas vidas. Então, dessa forma, esse julgamento é correto? É correto. E temos que ter muita certeza de qual decisão tomarmos para não arrependermos amargamente depois. Amém. Pastor Edson, obrigado, irmão Regimilton. Nós vemos aí, né, pastor Edson? Vários tipos de julgamento, e esse é um. Fala para nós, baseado também no que o Regimilton falou aí,
Dentro desse aí, o que o senhor nos ajuda dentro desse assunto? Temos que julgar, sim. A vida é um processo de julgamento diário, constante. Essa conversa mole de que não pode discriminar. Tem que discriminar, sim. Não é? Você não vai menosprezar, você não vai se desfazer das pessoas, não é? Mas você tem que fazer um pré-julgamento, que eu chamo isso de um discernimento. Pode chamar isso de várias coisas, pode chamar de julgamento, você pode chamar de preconceito. A pessoa escolhe o termo que ela quer, dependendo do que ela quer alegar. Mas tem que fazer, tem que discernir, sim. Porque como é que você vai sair se associando com todo tipo de pessoa, não é? Se você não tiver um discernimento. Eu gosto de a palavra sabedoria tem muitas... poderia ter muitos significados, né, para a palavra sabedoria, mas uma delas sabedoria é a capacidade de discernir as pessoas, capacidade de discernir as coisas. Então, isto pressupõe um julgamento, não é? Como é que você vai chegar à conclusão de que aquilo é bom ou não para você? Tem que haver um julgamento prévio, né, um discernimento. Então, não pode ter um prejuízo. Claro, senão você vai ter um prejuízo, não é? Não, você vai andar com quem tem pulga, você vai ficar cheio de pulga. Você vai andar com quem está cheio de vírus, você vai pegar aquele vírus, não é? Então, tem que haver um julgamento. Amém. Vamos lá, irmãos aí do estúdio, para o slide que fala sobre isso que o pastor Ezio acabou de falar. Slide 5, fazer distinção do que é certo e o que é errado. Olha lá. É muito importante fazer distinção entre o que é certo e errado. Para isso, precisamos fazer julgamentos, que o pastor Ezio acabou de falar. Não é errado julgar para entender se uma ação é certa ou errada. Mas quando entendemos que algo é errado, temos a responsabilidade de não fazer. Então você não está julgando aquela pessoa. Talvez você está ali na escola, não é julgando a pessoa, mas você está vendo o comportamento dela errado. Você vai andar com ela? Não, então você não está julgando aquela pessoa e nem se sentindo melhor do que ela. Você está julgando o quê? Eu gostaria da ajuda de vocês para isso ter entrado. Você está ajudando o quê? O comportamento dela, distinguindo entre o certo e o errado. Você está julgando as ações. Ali na escola, você está vendo ali moças, que aquela mocinha está do caminho errado. Só porque você está ali do lado dela, você tem que fazer a mesma coisa? Não, você tem que fugir ali e você tem que julgar. Não, aquilo ali não é lugar para mim estar. Senão pega um vírus, como o pastor Ezio falou e como foi falado agora de manhã na escola dominical. Distinguir entre o certo e o errado, você está julgando as ações, as práticas, segundo os padrões bíblicos. E esse tipo de julgamento, que precisamos fazer. Agora vamos lá para o segundo julgamento, julgar nós mesmos. O irmão Santo vai falar um pouquinho sobre isso. Julgar a nós mesmos. Vamos lá, irmão Santo. Segundo julgamento. Vamos lá. Julgar a nós mesmos. Fala um pouquinho dentro disso aí, irmão Santo. Quando o irmão disse se o cristão julga, a minha resposta seria essa. Ele julga a ele mesmo, né? Agora, o senhor citou um exemplo do processo ali, tem algo interessante ali. Quando você entra com o processo, tem um artigo que você vai alegar ali, o juiz não pode ir nem além nem a quem, ele tem que julgar dentro daquilo, né? Mas, se a gente for analisar num ponto de vista, é isso mesmo, nós temos muito o que julgar de nós mesmos para querer julgar alguém, né, na sua falha. Mas também é o que o pastor Adalto falou hoje, eu tinha notado aqui, ó. Ele falou que sua postura como filho de Deus julgará o mundo, né? Então, mas eu penso também, será que nós também não devemos julgar o erro, o pecado, mesmo que seja nas pessoas? Será que nós temos que admitir
o antibíblico, o anticristianismo, né? Eu não concordo muito com isso, né? Eu sempre gosto de uma afirmação do pastor Écio, que eu acho isso muito interessante. Tudo tem um equilíbrio, né? Nós também não podemos excusar também de julgar o errado, não, né? Senão é lógico. Agora, a gente não pode julgar aquilo com a intenção de condenar aquele irmão, de ver o mal daquele irmão, de ver... mas nós devemos julgar para mostrar Cristo, nós devemos julgar para ajudar, né? Porque senão também, se a gente for ficar engolindo, aceitando erros também, eu acho que a gente cai num extremo perigoso também, né? Então é o que eu estou falando, tudo tem um equilíbrio, depende da qual a sua intenção, o que você quer com aquilo. Agora, em termos de julgar, eu prefiro julgar a mim mesmo, porque eu erro bastante para isso. E eu costumo até dizer para minha família assim, o dia que eu quiser fazer justiça pela minha própria mão, eu vou cair da graça, que é isso que eles fazem, né? Então eu prefiro a justiça de Deus no sentido de ver o erro das pessoas, vamos dizer assim. Agora, em ver o erro, as pessoas contra a palavra de Deus, contra determinadas situações, eu acho que nós temos que ter autoridade para julgar, sim, né? Amém. Obrigado, irmão Sandro. Irmão André, também nos ajuda, baseado no que o irmão Sandro, na segunda, julgar a nós mesmos. O que o irmão vê dentro desse assunto, julgar a você mesmo? O cristão em si, ele carrega um senso crítico em relação a si mesmo, né? Ele sempre está observando a palavra do Senhor para ver se a sua vida está de acordo com a lei do Senhor, né? O próprio Davi, no Salmo 119, no versículo 9, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Aí no versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu creio que o cristão que tem o Espírito Santo na alma, ele carrega esse senso crítico. Ele sempre está observando as suas obras para ver se está de acordo com a Bíblia. É claro que não partindo para o lado do legalismo, né? Porque também não pode partir para esse lado do legalismo. Mas ele está inconformado, né? Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele disse, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que estar com esse senso crítico, em alerta, para você ver se está de acordo com a palavra de Deus. Não está ferindo a lei de Deus. Se não está ferindo a lei de Deus. Isso. Vamos lá, então, para o sexto slide, meus irmãos. Julgar a nós mesmos, por favor. Vamos lá. A Bíblia nos diz que devemos julgar a nós mesmos, para nós obtermos um parâmetro e saber se estamos andando e agindo de acordo com a palavra de Deus. Então é isso, é nós fazer aquela autocrítica, né, irmão Sandro? É você fazer aquela autocrítica, é nós fazer. Estamos falando de tipos de julgamento, e esse é um deles. É julgar nós mesmos. Orando, que tipo de julgamento a gente está sempre buscando para julgar nós mesmos? Orando, lendo a Bíblia e o quê? Desobedecendo? Orando, lendo a Bíblia e o quê? Ih, são poucos que estão falando, eu gostaria da participação de todos. Orando, lendo a Bíblia e obedecendo. Essa é a maneira correta de nós julgar a nós mesmos. Ver no que a gente está relaxado e precisa o quê? Melhorar. Então esse exame será que eu não estou relaxado de estar nos cultos, né? Será que eu não dei uma caída? Será que nós estamos encerrando o ano de 2017. Será que no ano de 2016 eu não estava mais fervoroso? E é esse julgamento que deve fazer de você mesmo. Esse é o tipo de julgamento que Deus se agrada. Como é que eu estou? Será que eu ainda continuo indo no altar?
ver no que a gente está relaxando e precisa melhorar. Ver se estamos tendo um coração puro. Nós precisamos, a todo momento, estar buscando a estatura de um varão perfeito. E isso a gente faz olhando para o quê? Olhando para o quê? A palavra. E julgando a nós mesmos para ver aquilo que precisa ser melhorado em nós, segundo os padrões? Segundo os padrões? Bíblicos. Próximo slide. Agora nós vamos aqui. Irmão Tiaguinho, o que você está vendo ali, irmão Tiaguinho? Você está vendo lá em cima, não julgueis pela aparência. O que você está vendo ali, irmão Tiaguinho, naquela imagem ali? Primeira imagem um cavalo, na segunda um sapo, aparentemente. Ó, você está vendo? Ele está vendo a primeira imagem, um cavalo. A segunda, um sapo. Eu já estou vendo 2 cavalos. Um está deitado, o outro está em pé. Não é isso? Não é isso mesmo? Não é verdade? Então, cada um... Pastor Edson, o que você está vendo ali, Pastor Edson? O que você está vendo ali? Foca o óculos aí. Hã? Cavalo e um sapo? 2 sapos? Ó, o outro ali já está vendo 2 sapos. Um está vendo um cavalo e um sapo. Eu vi 2 cavalos, né? Vamos ver aqui. O que você está vendo ali, irmão Cacá? O que você está vendo lá, irmão Cacá? Um cavalo e um sapo. E aí, irmãos? Vamos para o lado das irmãs aqui. Irmã Noemi. Vem aqui, irmã Noemi. Então, isso aí é para nós... Por que isso? Nós ter cuidado com o que nós estamos vendo. O que, você está vendo ali, irmã Noemi? 2 cavalos. 2 cavalos. Olha, tá vendo? Tem um sapo virado. Ali tem um sapo virado. Tem um outro virado para o lado de lá. Então, você pode ver que aquela imagem ali... Isso aí pode ser, às vezes, o irmão está ali num determinado lugar e está tomando um refrigerante, um baré. Daí a pouco você sai lá, o irmão está tomando cerveja. Misericórdia, irmão. Aí lá, o que está escrito lá em cima? O que está escrito lá em cima? Não julgue pela aparência. O irmão Luiz começou aqui, né, irmão Luiz? Nós não sabemos, irmão Luiz. Nós não sabemos, né? Irmão Léo, fala um pouquinho aí dessa questão de julgar pela aparência, irmão Léo. Eita, irmão Magno. O primeiro que estavam falando que era o cavalo, ele estava assim, um sapo, né, como é que fala? Na vertical? É o horizonte, vertical, né? Isso. E o outro também podia ser um cavalo também nessa mesma posição. Agora, julgar pela aparência, irmão Magno. Essa é uma coisa, a aparência, ela engana muito, muito. Embora a aparência é uma coisa muito importante, importantíssima. Como que a gente vai vir para a casa de Deus, com aparência mundana ou até mesmo no nosso dia a dia? Porque o nosso dia a dia, nós temos que ter não só uma conduta, a aparência ela faz parte da conduta cristã, a gente andar decentemente. Porém, isso nem sempre a aparência mostra que a pessoa é uma pessoa de caráter. Porém, eu queria chegar nisso aí. O que o irmão Brana mostra, que é o mais importante, em relação, ele fala na mensagem escolhendo uma noiva. Ele diz assim, se eu fosse escolher uma esposa, eu escolheria uma que seja uma cristã genuína e nascida de novo, do Espírito de Deus. Então ele diz assim, ele não diz que a aparência é uma coisa descartável, não. Mas ele diz que antes da aparência, primeiro vem o caráter. Então o caráter é a coisa mais importante a ser analisada. Amém. Vamos lá ao próximo slide, para ver quem é que descobre o que está vendo ali. Vai lá, por favor. Olha lá. O que você está vendo ali, irmã Jussara? Aí, irmã Jussara. Está vendo nada não, irmã Jussara? Olha lá. Vocês estão vendo o que ali? Hã? Olha, o homem com a peruca. Eu não estou vendo isso não. O que você está vendo ali, irmão Júnior? Olha lá, irmão Júnior. Eu estou vendo aquele rosto lá de frente para lá, assim. Que rosto de quem lá?
Tá parecendo uma boneca. Uma boneca? Irmã Beth? Tá parecendo uma pessoa com um véu. Irmão Zé? O que você está vendo ali, irmão Zé? Eu estou vendo as asas, né? Asas? Ixi, rapaz, tá vendo asa ali? Eu não estou vendo asa ali, não. Ó, tá vendo? Irmão Zé de serviço, eita, ó a asa lá, Eu não estou vendo asa, não. Irmão Edinho, tá vendo alguma coisa ali, irmão Edinho? Quase eu ia ver, porque a minha esposa estava me dando bisu aqui, mas eu só estou conseguindo ver, parece que tipo uma criança com uma pessoa com a frente para lá, mas ela viu uma velha e uma nova. Bom, eu também estou vendo ali uma velha senhora. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu estou vendo uma velha senhora com cabeça baixa e estou vendo uma moça olhando lá para o lado de lá. É isso mesmo? Olha lá, ó. É uma senhora com a cabeça para baixo e uma moça olhando para o lado de lá. É isso que vocês estão vendo? É isso, não é verdade? Olha lá, tá vendo? Olha lá, o colar da moça é a boca da velha. É isso mesmo, pastor Edson? Então, vocês estão vendo? São coisas que devemos julgar. Cuidado com o que nós estamos vendo. O irmão Zé viu asa, ele viu asa que eu não sei de onde. Sei onde você encontrou essa asa, irmão Zé? Ali. Ei, então, irmãos, cuidado, as aparências se enganam, devemos ter muito cuidado. Vamos lá, mais outra imagem? Lá vem outra lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, se tem alguém aqui, irmão Marcos, evangelista irmão Marcos, vem cá, irmão Marcos, o que é que você está vendo naquela imagem ali, irmão Marcos? O que eu estou vendo ali? Pega o microfone e fala para nós. Mas o problema é que eu não estou vendo nada ali. Eu tenho que chegar mais perto. Vai lá, vem lá. Posso chegar? Ô, irmão, que estou vendo ali? O que você está vendo ali, meu patrocínio? Não sai mais. Pessoa deitada? Uma pessoa deitada? Irmão Damião, o que você está vendo ali, irmão Damião? Fala para nós, irmão Damião, o que você está vendo ali? Um casal admirando as águas, uma ilha, uma árvore, o horizonte. Casal admirando uma árvore, pássaro, o horizonte. Eu estou vendo um bebê ali, não é um bebê? É um bebê ou não é? O que você está vendo ali, irmã Helena? Deixa eu ver aqui, irmã Helena disse que está vendo outra coisa ali. É um bebê ali, é? E irmã Helena, o que você está vendo ali, irmã Helena? Estou vendo um bebê deitado e um casalzinho ali admirando o horizonte. Casalzinho olhando, tá vendo? Então ali é um bebê deitado, mas nessa mesma imagem você pode ver um casal ali admirando. Você pode ver uma árvore nessa imagem? Você pode ver uma árvore nessa imagem? Sim. Então, agora eu quero aqui, uma irmã vai falar para nós, irmã Cássia. Irmã Cássia, fala um pouquinho desse perigo que nós temos, irmã Cássia, de julgar pela aparência, né? Às vezes, a irmã, o pastor Adalto falou uma coisa muito séria hoje, irmão. Cuidado com o que você está julgando. Que às vezes, ele diz que tem 10 coisas boas, mas uma ruim, tem coisas que você tem boa e tem outras que você tem ruim. E tem irmãs que é forte em determinadas coisas. Mas tem irmãs que já não é forte em determinadas coisas. E uma delas é a aparência. Fala para nós um pouquinho desse aí, irmã Cássia, baseado na aparência, da gente estar olhando e na hora que olhar, ixi, misericórdia. Sim, é uma tendência do ser humano. Olhar e já julgar de primeira. E hoje o pastor Adalto justamente ia falar isso que o senhor falou. Ele disse que às vezes aquela pessoa tem aquele defeito que você não tem. Mas às vezes você tem 10 que aquela pessoa não tem. E hoje em dia a aparência faz parte, né, no caso de uma vida cristã, mas assim, não pode julgar. Né? Igual o pastor Adalto falou, não pode julgar por palavras. Ninguém mais está acreditando em palavras, está acreditando em atitudes. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende a julgar assim, muito fácil, e muitas vezes a gente não nos julgamos, né? Não vemos que talvez a gente está tendo um erro maior, ou está causando um escândalo maior do que talvez, e a gente está julgando o outro como causando escândalo, e não é, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que nós não devemos, assim, estar julgando, falando, né?
Tem coisas que não é para... Isso, se você vê alguma coisa que você acha errado, ora, né? Às vezes não cabe a você corrigir aquilo, né? Verdade. Obrigado, irmã. Então é isso. Melhor é nós orar. Nós não sabemos a fraqueza daquela pessoa. Umas é vestes, outra é outras coisas. Umas a fraqueza é exposta, né? Umas a fraqueza é exposta. A outras vezes ninguém vê, mas Deus está vendo. Então a melhor maneira é ver a pessoa assim, é nós chegar e orar. Então vamos lá. Julgamento que não é bom. Vamos lá, slide 10, irmãos. Julgamento que não é bom. Por outro lado, precisamos ter cuidado com julgamentos. Muitas vezes, julgamos de maneira injusta. Olha aqui, cuidado, hein? Julgamos de maneira injusta, baseado em incertezas, olhando as aparências. Já pensou? O que é que você me diria daquela mulher na casa de Simão? Não é verdade? Lá, aquela lá é uma prostituta. Foi o que é que Simão falou dela? Que ela era o quê? Que ela era o quê? Responde, ela era o quê? Simão falou que ela era uma prostituta, mas ali era uma semente de Deus. E também aquela no poço de Jacó. Então, vamos lá. Muitas vezes julgamos de maneira injusta, baseados em incerteza, olhando as aparências, ou sem tentar entender direito toda a situação. Não devemos condenar as pessoas. Às vezes eu já vi aqui, infelizmente, irmãos, cuidado, irmãos condenando as atitudes até que sacerdotes têm feito. Me perdoe, mas a gente tem que entrar, a gente tem visto, a gente acompanha as pessoas, e irmãos, sacerdote, ele aqui, ele é o enfermeiro. Você sabia disso? Que o sacerdote, ele é o enfermeiro? Sacerdote, Deus é o grande médico, e ele pede para o enfermeiro dar o remédio na medida daquela pessoa precisar. E às vezes o sacerdote está aqui e dá um remédio para um irmão, e aí tem gente que, aquele irmão não merece aquele remédio não, quem é o enfermeiro? E aí pessoas sofrem por causa... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Estão falando espiritualmente, estamos falando coisas espirituais. De às vezes o pastor está aqui, sendo um homem de Deus, que tudo que ele vem, que ele recebe é de Deus, e às vezes ele vai lá e dá uma vacina para o irmão de uma maneira, mas o outro fala que lá não está certo não. Aquele irmão lá na frente não está certo não. Aquela irmã cantando não está certo não. Aquele irmão tocando não está certo não. Gente, devemos ter temor na hora de julgar, viu? Tudo isso está baseado aí, está baseado na aparência. Então na prática, julgar uma pessoa pela aparência é pegar uma toga, é isso mesmo, é? É pegar uma toga, que é aquela vestimenta preta do juiz, olha só, isso mesmo. É toga que chama, é? É, moçada? Eu não conheço, nem sabia, agora eu estou vendo. Toga, é aquela peruca, toga é a peruca, é, moçada? É a roupa preta? Toga é a roupa preta. E muitas vezes nós pegamos essa roupa preta. Vamos lá, o irmão merece inferno. Misericórdia, por causa da aparência. Pega uma toga, que é aquela vestimenta preta do juiz, se sentar em um trono acima das pessoas, se considerando superior a elas, e com um martelinho na mão, condenar a pessoa julgado por nós. É isso que fazemos quando julgamos uma pessoa. Muitas vezes julgamos só de olhar uma pessoa sem conhecê-la. Às vezes só de uma conversa que temos com a pessoa, já queremos julgar um ao outro irmão. E com isso fazemos julgamento precipitado. Às vezes maldosos, de maneira que desagradamos a Deus. Agora vamos lá no slide 11, irmão. Slide 11. Olha lá. Um julgamento que é feito em um tribunal é uma sombra do tribunal de Deus. Esse julgamento leva meses. A pessoa acusada de um crime não é julgada de um dia para o outro. Isso leva meses. O acusado tem direito do contraditório, ampla defesa, com produção de provas, testemunha de defesa, se só depois do juiz analisar tudo, baseado nas leis e na sua opinião pessoal, é que ele vai dar o veredito de culpado ou inocente. Slide 12.
Slide 12, é isso mesmo, São Tiago. Irmãos, não quer? Irmãos, não quer? Não faleis mal uns dos outros. Você tem família, você tem filho, cuidado com a língua. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga o quê? E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas o quê? Juiz. Irmãos, a gente vai aprendendo, a melhor coisa é ser um devedor. Você sabia disso? O que é isso? A melhor coisa é ser um devedor. Sabe quando você se acha um devedor? Você nunca vai apontar o dedo para outro. Sabe por causa de quê? Você se considera. Né, pastor Edson? É horrível a pessoa se sentir juiz e condenar, sair condenando. A coisa mais horrível. Vamos lá, o próximo slide, irmão. Olha lá, ó. Eita, que coisa, hein? Olha a travona lá. Vocês estão vendo a travona? Às vezes nós estamos daquele jeito lá, ó. Você tem um cisco no olho, irmão. Olha lá, ó. O irmão tem só um pinguinho no olho, mas a trave dele, olha o tamanho lá, ó. Então vamos lá. Geralmente quem julga não se enxerga. Muitas vezes olhamos, analisamos a vida dos outros e não reparamos na nossa própria vida. Quando vemos algo de errado com o outro, quando percebemos que algo na vida dele não está correto, não está certo, nem é justo julgá-lo, a primeira coisa a ser feita é o que... A primeira coisa a ser feita é o que aquele velho ditado ensina. Coloca o quê? Coloca o quê? Minha barba de molho. Ou seja, volto-me para dentro de mim, olho como estou agindo e conduzindo a minha vida. Irmão Marcos, fala um pouquinho disso aqui, irmão Marcos. Desse homem aí, com essa travona grande no olho e observando só o cisquinho que tem no olho do outro. Esse é o problema, né? Da falta de uma análise da sua própria vida. Às vezes, o ser humano ele tende a se preocupar com uma coisa, digamos, solúvel, né, na vida de um determinado indivíduo, sendo que ele tem um problema que podemos dizer que quadriplica, né, o problema que ele tem. É por isso que a própria Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos, para que não venhamos cair nesse risco de se preocupar com o cisco que está no olho do irmão, sendo que nos nossos próprios olhos existe uma trave. Então a gente tem que primeiro fazer uma autoanálise, né, de nós mesmos, para que não venhamos cair nesse risco de repente ter um problema maior dentro de nós mesmos e ficar demasiadamente preocupado com o problema do outro, né? Então basicamente é isso aí, é olhar mesmo para nós mesmos, para que não venhamos cair nesse risco de se preocupar com uma coisa mínima que existe, pelo menos humanamente falando, aparentemente falando, mínimo no outro, sendo que nós temos um problema maior. Que às vezes pode ser até problema do alto. Né? Justamente. Do alto. Respeito. Sim. A sacerdote, né? Sim. Então é uma coisa assim, você comentou, e muito feliz em relação a isso, porque existem, o problema de muitas pessoas é o seguinte, é querer tomar a posição que não é chamado. Usar uma posição que não é chamado. Sim, sim, porque não era responsabilidade dele de levar a arca, era de levita. Então, por mais que a pessoa, sim, irmão Magno, ela tenha até uma boa intenção, mas não convém a ela. Então, isso que causa um problema, né? Para ela mesmo, de querer assumir uma posição que ela não é chamada, né? Perigosíssimo.
Amém. Obrigado, irmão Marcos. Vamos aí para o próximo slide? Vamos lá. Tenho o propósito de resistir a qualquer atitude de superioridade. Cresça no amor e no entendimento da graça de Deus. Recuse-se a tirar conclusões precipitadas, irmãos. Recuse-se, por amor de sua alma. Nós ouvimos aqui, acabamos de falar de usar. Por favor, principalmente quando se trata de coisas sacerdotal. Principalmente quando se trata de coisas que é Deus que está ali, mas nós nos julgamos. Aconteceu com usar, né, irmão Sandro? Morreu. Então, você vê qualquer atitude que você lá, mas se não está certo. Cuidado. Cuidado que isso pode cair dentro de sua casa. A gente fala isso porque isso acontece. Agora, o 15º slide para nós encerrar, meus irmãos. 15º slide, para nós encerrar. Antes sede uns para com os outros, benignos. Olha o que nós temos que fazer. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Agora Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros, irmão. É isso que Deus quer de nós. E perdoando-vos o quê? Perdoando o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra a outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Essa é a maneira cristã. Irmão Roberto, você vai encerrar baseado nisso aí. A maneira cristã, a maneira que a mensagem, a maneira que um profeta. Nós temos um profeta, nós temos uma mensagem, irmão Roberto, que nos ensina isso, né? Nos ensina a amar um ao outro. E outra coisa, nós ouvimos aqui o pastor lá do Piauí, pastor Machado, falando que todos nós temos nossas fases da lua, né? Uma hora você está bem, outra hora você está lá embaixo. E isso acontece na vida do cristão. E às vezes, irmão Roberto, o irmão está na lua minguante, é que fala? É minguante, é? É minguante, né? Aquela lua mais diminuindo. Às vezes está daquele jeito e nós estamos lá. Aquele lá acabou para ele. Não tem mais jeito para ele não. E é fase que o irmão está passando. Fala um pouquinho desse amor que devemos ter um para com o outro. É importante, irmão Magno, o senhor falou, muitas vezes nós nos posicionamos como juízes, né? E o ser humano, ele gosta muito de julgar, né? Gosta muito de procurar a perfeição nos outros, né? E esquecemos que estamos no corpo corruptível, esquecemos que somos imperfeitos, esquecemos que todo dia nós ajoelhamos e pedimos, Senhor, me perdoe pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, e não admitimos que nossos irmãos tenham, né? E muitas vezes a gente não admite que os irmãos, eles possam, que as pessoas que estão próximas, nós, possam ter um erro, que a gente precisa orar por ele, para Deus manter a mão de misericórdia em cima dele, sobre nós, né? Isso também é ter misericórdia do próximo, é perdoar o próximo, né? Então o ser humano, isso é algo mal do ser humano, da carne. Estamos em corpos ruins, né? Numa situação onde todo momento, se não for Deus, nós estamos pecando, todo momento devemos pedir a Deus, se não for misericórdia deles, nós somos condenados, né? Então, exigimos do nosso irmão a perfeição, condenamos quando ele erra. Isso é ser injusto, né? Precisamos olhar para nós mesmos e ver que, da mesma forma que nós precisamos perdoar, também somos perdoados, né? E muitas vezes, até dentro da igreja, né, pastor? Muitas vezes, quantas pessoas saem da igreja porque falam que os outros falam mal deles, observando erros, né? Tem até a história, um rapaz chegou para o pastor e falou assim: pastor, estou saindo da igreja. O pastor pegou e falou para ele: por que você está saindo da igreja? Aí ele: é porque as pessoas, pastor, dentro da igreja, elas falam mal uma das outras, elas não prestam atenção no culto, elas não dão valor, não se comportam como cristão. Eu olho para um lado e vejo na hora da mensagem, a pessoa tem irmãos lendo livro, mexendo no celular, não presta atenção no culto. Para que eu vou para um lugar desse? Eu não vou, eu estou saindo da igreja, pastor. Aí o pastor pegou e falou assim: não, tudo bem, eu respeito sua posição, mas vamos fazer o seguinte: no próximo culto, você dá 3 voltas na igreja, com um copo de água cheio, e não deixa cair nenhuma gota. Então, no final do culto, se você não deixar cair nenhuma gota, você pega e pode sair da igreja. Ele: então é fácil,
tudo bem, combinado. Aí chegou o próximo culto de louvor e tudo mais, o pastor pregando, e esse jovem deu 3 voltas na igreja e não deixou cair nenhuma gota de água, daquele copo cheio. Aí chegou no final do culto, pronto pastor, não deixei cair nenhuma gota, agora estou saindo da igreja. Aí ele falou, vem cá, me diz, quando você estava dando essas 3 voltas na igreja com esse copo cheio de água, para não deixar cair nenhuma gota, você viu algum irmão falando da vida dos outros? Não. Você viu alguém lendo um livro na hora que o pastor estava pregando? Não. Você viu algum defeito de algum irmão? Não. Por quê? Para não deixar cair a gota. Então, se você tivesse entrado na igreja e olhado para Jesus e não para as pessoas, você nunca estaria saindo da igreja. O que acontece é que essas pessoas, elas nunca entraram na igreja por causa de Jesus. Então, por isso que elas saem da igreja falando que o irmão, olhando os defeitos de quem está aqui dentro. Elas esquecem que quem está aqui dentro são humanos, cheios de falhas. Quem vive aqui nessa terra são pessoas que pecam. Né? Então, olhem para Jesus, não observe o defeito do seu irmão, ore por ele, porque ele também tem que estar orando por você, senão você pode estar em situação muito pior. Então, tenha amor, perdoe, não julgue, você não está em posição de julgar, você não é juiz agora. Né? Dê valor a essa mensagem e observe que todos estão lutando para chegar onde você quer chegar. Né? Amém, Deus abençoe. Porque Deus nos deixou nessa condição de humano. Eu não creio de jeito nenhum, que nós vamos chegar como humano, nós vamos chegar naquela perfeição total que não vamos ter nenhum erro. Não, nós nascemos humano e vamos morrer humano. Esse elemento humano, é o espinho que nós temos na nossa alma. E é necessário, isto é necessário, termos ele enquanto vivermos. Agora no encontro mesmo, nós tivemos um pastor que deu uma palestra sobre isso, só que ele extrapolou demais. Ele disse que nós vamos chegar num ponto que vai ser carne da carne de Deus e osso do osso de Deus. Aquilo não desceu não. Por quê? Porque nós somos humanos. Na transformação, sim, nós deixaremos de ser regidos por esse elemento humano. Mas enquanto estivermos nessa dimensão, até porque nós precisamos disso, irmão. Já pensou, irmão Robério? Eu não ter pecado nenhum, eu não vou tolerar os seus pecados. Por que Deus não permitiu os anjos pregar? Paulo disse em Hebreus que os anjos atentaram para isso. Pedro disse, querendo pregar o evangelho. Por que Deus não deixou? Porque anjo não peca, nunca pecou. Como que ele teria misericórdia de nós em ver-nos pecando? Mesmo sem querer. Eles nos fulminaria. Então, Hebreus 5, Paulo diz que Deus deixou para o homem sujeito às fraquezas, porque terá piedade dos seus iguais, que são os homens. Então, esse espinho nós vamos carregar conosco até a sepultura ou até a transformação. Porque, ai de nós, se não tiver esse espinho, nós não vamos ter piedade dos outros. Então, é necessário nós ter esse espinho chamado carne, chamado humano. O irmão Brana, eu creio que ele pregou essa mensagem em 1965, reprovação por causa da palavra, eu creio que é 64 ou 65, quer dizer, foi no finalzinho de seu ministério, aquele casal desenvolvendo cenas amorosas lá na frente da igreja dele, e o anjo diz para ele, porque ele tinha tanta convivência com o anjo de Deus, que o anjo falava para ele audivelmente, vinha no púlpito, se colocava ao lado dele. Aí o anjo diz para ele, Billy, esta é a cena que eu te disse há tanto tempo que estava preparada contra ti. Faça deles o que você quiser, você pode fulminá-los. Brana podia falar a palavra e ele se tornar uma múmia, uma munha, uma cinza, se o irmão Brana falasse a palavra contra eles. Mas aí sabe que o irmão Brana não falou? Porque ele olhou para ele. Antes de você julgar o outro, olha para você. O irmão Brana olhou para ele e viu que ele, como humano, falhava, pecava. Aí ele disse assim, pecado no mínimo, pecado no máximo. Ele disse, eu não sou culpado disso, mas eu sou culpado de outras coisas. Então eu não tenho autoridade moral para fulminá-los. Então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar. Ele disse, eu vos perdoo.
Quando ele falou nisso, um poder caiu tremendo ali na audiência. Cegos enxergaram, homens que estavam nas macas se levantaram, nas cadeiras de roda se levantaram, foram curados pela atitude que ele teve daquele caso. Atitude de misericórdia, pastor. Ele julgou como humano, ele se colocou ao lado, no lugar de humano, qual também ele era. Então, eu tenho chegado a essa conclusão. É necessário eu continuar sendo humano até a vinda de Jesus ou até minha morte. Por mais poder que eu tenha, porque o irmão Branham, ele tinha um poder tremendo. Vocês conhecem as mensagens. Câncer caía na plataforma, aleijados esticavam as pernas na hora. Nós temos muitos disto, testemunhos reais disso. No entanto, ele era humano, ele dizia: eu peco 10.000 vezes por dia. Quer dizer, ele era 100% divino, do lado de dentro, divino, e era 100% humano do lado de fora, sabe? Então é necessário que nós possuamos esse espinho na nossa carne, chamado humanitismo, porque ele tira de nós essa autoridade egoísta de estar condenando os outros. Aliás, quanto mais o irmão Branham entrou em Cristo, mais medo de condenar os outros ele tinha. Mais medo. Ele não era corajoso, não. Agora, a pessoa que não entra em Cristo, ele é corajoso. Ele puxa o gatilho, como você acabou de dizer da experiência daquele rapaz. Puxa o gatilho, sai do culto falando de Raimundo e todo mundo, como se ele fosse santo. Primeira causa que ele não é santo, que ele está perdendo tempo observando o A, o B, que assenta do lado dele, os defeitos das pessoas que sentam do lado dele. Por que ele não tem a vida particular e presta atenção no pregador, na palavra, e deixa de preocupar com a vida dos outros que estão ao lado dele, né? Prova que ele não é espiritual, porque ele deixa as coisas laterais, está tirando a atenção dele, é porque ele não é espiritual. Que se ele fosse espiritual, ele não deixaria nada a lateral tirar a atenção dele da palavra. Prova que ele é carnal. Ele está observando. Você tem tempo para observar os defeitos dos outros? É que você não está tendo um alvo, um objetivo, né? Então eu cheguei a essa conclusão. É necessário. E ai de mim como pastor, se eu não tiver 24 horas no meu encalce, esse elemento humano me cutucando. Porque senão eu não vou ter piedade dos meus irmãos, do meu povo, eu não vou ter piedade. Eu vou ser um homem, como eles alegam sobre o Papa, é um homem infalível. Infalível, isso é um engano. Qualquer menino ri de você, se você falar que você é infalível. Sabe que você é humano, né? Então Deus nos deixou nessa condição para nós não ter autoridade moral para condenar a ninguém. Próprio Jesus disse: eu não condeno a ninguém. Ele mesmo se sentiu indigno de condenar. Ele disse: eu não condeno, porém a minha palavra condena. Eu, Adalto, humanamente, eu não tenho autoridade para condenar ninguém. Porém a minha palavra que eu prego condena, porque ela não é eu, é Deus. O que eu prego não é nada meu, é Deus. Então a palavra que eu prego é Deus, ela condena. Condena começando por mim mesmo. Por mim mesmo, condena a mim mesmo. Porém eu, quando vou sentar com a pessoa, eu faço chorar com ela, dizer: olha, irmão, eu também sou do seu jeitinho, sou humano, sujeito a errar, às vezes até pior do que você. Mas nós vamos chorar junto, chorar junto. Então é necessário que eu carregue esse espinho na minha vida, porque senão eu não vou ter piedade dos outros. Eu cheguei a essa conclusão. É necessário. É melhor ser devedor, né, pastor Dalton? Muito melhor. Agora, não é por isso que nós vamos também partir pelo liberalismo. Do outro lado, né? Do outro lado do liberalismo, dizer: então eu sou carnal, eu vou aprontar. Você vai pagar caro. Porque se você é um eleito, você vai purgar por cada pecado que você pratica. É devedor no sentido de não julgar o outro, porque eu tenho minha dívida também, né? Porque essa coisa de sentir devedor, você só sente devedor, culpado, quando você entra em Cristo. É igual o homem com a mulher, o homem quando olha no espelho, face a face. Isaías, né? Você começa a ver suas rugas, mas quem não olha no espelho,
pensa que ele é bonito, vai ver uma tapera velha. Não olha no espelho. Assim é o homem cristão. Se não entra em Cristo, ele sente autoridade para julgar os outros, sendo que ele mesmo é uma tapera velha. Quanto mais você olha no espelho, mais de pertinho, mais você vê suas rugas, seus defeitos. Quanto mais você entra em Cristo de pertinho, mais você vê seus defeitos espirituais. E menos condições você tem ao ver seus defeitos, menos condições você tem de julgar os outros. Você não julga, porém a palavra que você prega julga. Você não é um pregador, mas a palavra que você crê julga. Dá o microfone para o pastor Edson. É exatamente isso daí, não é? Agora, o que eu vejo assim, principalmente jovem, o diabo, a gente tem que olhar os dois lados, para também o jovem entrar por não vou julgar a ninguém, não vou, e aí, então vou ser amigo dos colegas lá na escola, e eu vou fazer isso com eles, vou para lá, vou para cá. O fato de, o julgamento no sentido de discernir, não é? Ele tem que, discernir quem ele é, quem são os colegas de escola, não é? Para não fazer como Israel fez com Moabe, né? Não discerniu e foi lá, se juntou na festa de Baal Peor e teve o que teve. Porque uma coisa é você ser falível, ser humano, mas você tem que lembrar que a Bíblia registra essa frase pelo menos umas 10 vezes, eu posso te provar. Sede santo. Eu sou falível, eu sou pecador, mas a Bíblia exige de mim ser santo. O que é ser santo? A palavra santo quer dizer separado. Não é porque eu sou um pecador que eu tenho que estar misturado com os pecadores. Aí você tem que dizer, chega meus erros. Eu não quero me envolver com mais erro de ninguém. Não quero me envolver com companhia errada de ninguém. Erro por erro, chega os meus. Você não quer aumentar sua dívida com Deus em ser conveniente dos erros alheios. Errado é errado, começar por mim. O João, o Manel, o Joaquim tem feito coisa errada, está errado. Eu não vou me misturar com ele, porque espírito errado vai me estragar mais. Estragado por estragado, fica do jeito que eu estou, mas não quero me prejudicar mais. Datã estragou Israel, porque Israel, em vez de expurgar aquilo, mandar embora, ficou banhando com pano quente. Então, nós temos que ser, no sentido de santidade, nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. A palavra santo quer dizer separado. Isso nos cabe, isso é mecânico. Eu não tenho que sentir no espírito para ser santo, não, porque santo é mecânico. Ser santo é uma coisa mecânica, santo quer dizer separado. Então eu posso, sentindo ou não sentindo no espírito, é dever, é obrigação minha, separar de pessoas que são mundanas, são praticantes de mundanismo. Eu misturar, isso é mundanismo meu, isso é foro meu, é misturar com eles, não é? Então não é porque eu tenho minhas fraquezas que eu vou aumentar mais em associar com pessoas. Você tem que dizer, fraqueza por fraqueza basta as minhas. Eu não tenho que me envolver com mais, não, que pessoas que fazem a profissão de pecar. Não. Você tem que condenar. Aí vem o que está dentro. O que está dentro de você condena aquilo. Por isso que você não associa com aquilo. Você não associa nem com os seus erros, quanto mais com os dos outros. Né? Nós não associamos nem com os nossos erros, nós não conformamos. Nós condenamos mesmo estando em nós. Está em nós que não tem jeito. O joio, eles queriam cortar, arrancar. Jesus disse, não tem jeito. Você vai arrancar o joio, você arranca o trigo. Vai arrancar essa natureza pecaminosa, que é o humanitismo, só se der um tiro na cabeça. Aí você mata o trigo também, que é o de dentro. O joio e o trigo está dentro de nós. O joio é a carne, o trigo é a alma. Jesus disse, não tem jeito de arrancar. Se tivesse jeito, ele permitiria arrancar. Lá isso é Mateus 13. Disse, não tem jeito de arrancar o joio. Se arrancar o joio, você arranca o trigo. Então o joio é o de fora. Você vai tirar esse de fora, você vai matar o de dentro. Só dá um tiro na cabeça, você mata os dois. E aí que obra, que arte que você fez, né?
destruiu tudo. Então você tem que aprender a conviver com os dois, porém o de dentro nunca pode conformar com o de fora. E o de fora é necessário nós tê-lo para nós não nos tornar um egoísta, para estar atirando nos outros. Você tendo consciência do eu de fora, isso te desautoriza a puxar o gatilho dos eu de fora dos outros. Você não vai associar, porém você também não vai detonar, porque você sabe que você é igualzinho a eles, né? Que é outro mal. O pastor Edson colocou bem colocado. Um perigo nós sair de um extremo e ir para o outro, né? A vida humana, se a gente tiver cuidado, ela é cheia de extremo. Quando não está de um lado, vai para o outro. E quando não está naquela lambança, vai para o individualismo, aquele auto-santidade. Isso não existe, né? Vamos encerrar com São Mateus 12, 36 e 37, que é Jesus nos dá um conselho. Gostaria que todos pegassem suas Bíblias. Vamos ler junto essa escritura? Vamos ler junto essa escritura. São Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus nos dá um grande conselho aqui, que se nós acatarmos eles, seremos bem-sucedidos em relação ao que sai da nossa boca para julgar o outro. Vamos lá. Todos encontraram aí? São Mateus 12, 36 e 37. Vamos lá, todos juntos? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então devemos vigiar, irmãos. Cuidado, cuidado. Como humano, eu não peco, eu não erro. Você vai ser condenado por isso. Você está fazendo um papel de hipócrita, você está mentindo. São João I disse: aquele que diz que não peca, faz-se mentiroso. Já está pecando. Mentiroso. Não é só de você dizer que é humano, você já está dando todo o seu currículo. Humano é pecador, é pecador. A massa de todos. Só que quem peca é sua carne, não a sua alma. Sua alma não peca, porque sua alma é Deus. É Deus. Quem peca é a sua carne. Nossa carne é pó, e em pó ela vai voltar. Não há redenção para esta carne. Esse dia no sepultamento do irmão lá, foi um pastor lá, pregando que há redenção para essa carne. Isso é falso. Tem redenção para a alma. Se tivesse redenção para a carne, não teria lá em Gênesis 3 essa frase: és pó e em pó vai voltar. Se tivesse redenção, não precisava voltar ao pó. Ela seria, mudaria de fases aqui mesmo, seria santa. Aí justificaria o que o pastor pregou lá: osso santo, carne santa. Ele disse: essa carne minha nasceu de Charles Branham e Ellen Branham. Na mensagem, perguntas e respostas número 4, já era em 64, depois dos selos, ele disse assim: essa carne é joio, é espinha. Não há, quando você ouvir essa frase, pode escrever: isso é falso, isso é ilusão ótica, isso é bobagem. Acreditar nisso é uma meninice, que há redenção para essa carne. O redimido é a alma, a carne não. A carne é pó e a sentença é esta: voltar para o pó. Coríntios 15 disse, endossando Gênesis 3. Coríntios 15 endossa dizendo: carne e sangue não herda a vida eterna. Quer dizer, é uma coisa descartável. Coisa descartável não tem redenção. Descartável você pega e joga no lixo. Não tem redenção. O que tem redenção é o que veio de lá. Carne e sangue não veio de lá. Redenção é o que veio de lá. Então, quando você ouvir essa frase, pode ser o pastor mais santo que for, você pode dizer: isso é falso, isso é coisa para bobo ouvir. O povo da mensagem não é bobo não, gente. O povo da mensagem revelada, né? Que mensagem, entre aspas, é uma bobice terrível. Terrível. Não há redenção para essa carne. Você tem que aprender a conviver com o de fora e administrar bem, que ai de você, ai de nós, em deixar o homem de fora dominar o de dentro. Nós vamos purgar caro, que esse homem de fora não é redimido e nunca vai ser.
Só no outro corpo vai ser transformado. Mas nesse aqui, não, esse aqui não tem jeito não. Todo dia que você olha, ele está morrendo. Uma ruga a mais aparece, uma dor a mais aparece. Não tem redenção não. Todo dia ele está marchando para o pó de onde ele veio. Agora a alma tem redenção. Cada dia que você acorda, a alma está mais jovem. A alma está mais renovada. A alma está mais amando a eternidade. O que é isso? Ela está sendo redimida, voltando para o original. Essa carne voltando para o original dela, pecando, e essa alma voltando para o original dela, redimida. Tá bom? Amém. Entendeu? Amém. Não há redenção para a carne, redenção só há para a alma. Carne é pó e em pó vai voltar. Amém. Vocês foram ajudados nessa tarde? Amém. Aprendemos que não devemos julgar, né? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse rico ensinamento, Senhor. Que possamos absorver isso, Pai amado, e colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Ó Deus, somos humanos, Senhor. Só de falar que é humano, ó Deus, precisamos da Tua misericórdia. Mas nós cremos numa palavra, Senhor, que muda e que nos transforma, Pai bendito. E estamos aqui para dominar este humano. E a única que pode vencer este humano é ele estar sob esta palavra, sob domínio dessa palavra. E esse é o motivo de nós estar a cada reunião dessa. Muito obrigado, meu Deus, por esses grandes ensinamentos. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não é porque não há redenção para essa carne, nós vamos deixar ela na solta aí. Não. É como o senhor acabou de orar. O de dentro, ou seja, o mais forte domina o mais fraco. Quem é o mais forte? É o de fora ou é o de dentro? O mais forte é Deus que está lá dentro. Então o mais forte leva o mais fraco em coleira, encabrestada, e sob o jugo, o comando. Por isso que essa carne, Paulo disse, essa carne, eu não ando mais segundo a carne, Romanos 8, eu não ando mais segundo a carne, ou seja, minha carne está encabrestada, acorrentada, dominada pela minha alma. A nossa alma, que é Deus, domina a nossa carne. A carne não tem redenção, mas não é porque ela não tem redenção que ela vai sujar a nossa alma. Não, senhora. A senhora não vai sujar minha alma, não. Você vai ser acorrentada, Doninha. Doninha carne. Amarrada, Doninha carne. O mais forte domina o mais fraco. A minha alma é mais forte e ela domina a minha carne. Amém. Trago o meu corpo sob a submissão da palavra de Deus. Amém. Amém. É assim que funciona. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.